E hoje é o Dia Internacional de Prevenção ao Suicídio. E o que a gente tem visto é que a saúde mental, ela é muito mais importante hoje do que o próprio... Às vezes as pessoas se preocupam com sucesso, com dinheiro. E hoje o novo tesouro da vez é a saúde mental. Viviane, Nayara, obrigada pela presença. Boa noite, Geise. Eu vou chamar nossa convidada poderosa, maravilhosa, que é a doutora Maria Bethânia de Oliveira, para a gente começar então a nossa live. Obrigada a todos. Isso mesmo, gente. Põe muito coraçãozinho aí para o Instagram avisar. Boa noite, tudo Oi, bem? querida. Boa Maravilhosa, noite. tudo bem? Boa noite. Tudo bem? E você, tudo bem? Graças a Deus, tudo bem, Beth. Me ouve bem? Me vê bem? Muito bem. Diga-se de passagem, está maravilhosa. Ah, muito obrigada. Muito Boa noite, obrigada. Renata. Então, eu fiz uma pequena introdução aqui, Bethânia. Certo? Gente, eu e a Bethânia, nós somos amigas de longa data. Então, ela me chama de Maris, eu chamo ela de Beth, tá? Então, assim, não preocupa não. Mas, atrás dessa lindeza toda aí, na frente, atrás, do lado, tem uma mulher muito competente, muito dedicada à causa e à psicologia. Faz uns trabalhos maravilhosos aqui na nossa cidade e região. Então, quero apresentar aí a doutora Maria Bethânia de Oliveira, para falar aí poucos minutos sobre você, se apresentar para as pessoas que ainda não te conhecem. Maristela, eu fico muito feliz de mais uma vez estar aqui com você, né? Estou muito feliz pelo convite. E mais feliz ainda da gente poder trazer esse debate, né? Trazer essas reflexões num dia, né, que assim, mundialmente de combate aí e prevenção, né, ao suicídio, que é um aspecto tão difícil da gente conversar, da gente falar, mas que é necessário. Estou muito feliz, eu, como psicóloga, de poder contribuir um pouquinho, né, com as reflexões aí da nossa comunidade. E te agradeço, né? Eu faço um trabalho já há bastante tempo em Araxá, muitos me conhecem aí de um mercado aí de seleção profissional, de desenvolvimento profissional. Basicamente eu atuo hoje com psicoterapia em consultório e atendendo adultos, né? E também com orientação e desenvolvimento profissional e de carreira, com jovens, adolescentes e adultos também. Que bom, isso mesmo. Pode falar, por favor. É porque assim, a gente trabalha tanto, e esse é um tema que inclusive eu acho que a gente pode falar um pouquinho hoje, porque a gente se conhece justamente como docentes também, né? Fomos colegas docentes e somos colegas docentes, né? E atuamos aí nesse mercado também do ensino superior. Sim, com certeza, e há muitos anos. Diga-se de passagem, há mais de 10 anos, né? Sim, sim. Eu queria agradecer a todos vocês, gente, porque o tema é muito interessante. Muitas ex-alunas, hoje colegas de profissão, muitas clientes, amigos. Muito obrigada a todos vocês aí pela presença, viu? E aí, para a gente começar o nosso bate-papo, Beth, não tem jeito, a gente chama de Beth. Pode ficar à vontade, assim a gente fica mais aconchegada, né? Nós já vivemos um momento assim, já vivíamos um momento complicado, que é de ter saúde mental em meio a tanto estresse, ansiedade, depressão, cobranças, sobrecargas, exigências, falta de dinheiro, falta de emprego. E agora a gente veio com mais esse desafio, né? Esse ano teve aí, está tendo inclusive essa pandemia que nos limita o convívio social, limita ficar mais em casa, de procurar formas alternativas de driblar essa solidão. E as pessoas fazem muita confusão. O que é saúde mental e o que é doença ou transtorno mental? Aí eu queria que você explicasse aqui para a gente o que é um, o que é outro. O que é ter saúde mental e o que é ali o transtorno mental.
Muito bom. Eu acho que é uma oportunidade boa, né, da gente conversar. Primeiro porque saúde é uma condição que envolve várias dimensões, né, Maristela? Então, não, a mental, a emocional é uma dessas dimensões. Então, é muito importante a gente conceber saúde como um todo. A gente não adoece apenas o corpo, a gente não adoece apenas a mente, a gente não né? Nós não podemos dissociar as coisas assim. Quando a gente adoece por completo. Pode ser que a gravidade daquilo que a gente esteja passando acometa outros aspectos do nosso ser, aí, que é um ser total, né? Então nós precisamos conceber saúde em várias dimensões. E, na verdade, a gente tem uma necessidade, Marcelo, não sei se você vai concordar comigo, e aí eu quero muito que quem está aqui com a gente também se sinta à vontade para participar e encaminhar reflexões, questionamentos. Não sei se a gente vai conseguir responder, Responder aqui mas... para Patrícia, nós vamos deixar a live salva no Instagram, viu? Eu te mando um link. Bom treino. E eu acredito muito assim, que a saúde mental, ela é muito mais negligenciada do que a saúde comum, a saúde, vamos dizer, das outras dimensões, a biológica, por exemplo, né? Então, Maristela, a saúde emocional, a saúde mental, ela precisa ser cuidada, a gente precisa estar atento. E a diferenciação que você me pediu para fazer está muito associado ao que é doença, ao que é transtorno, né? E ao que é um estado emocional. Por exemplo, sentir-se triste é uma condição humana, beleza? Tal como a alegria, a euforia, o medo, sabe? Isso é uma condição humana, faz parte do viver, né? Agora, qual a frequência que eu me sinto triste? Qual a frequência que eu me sinto eufórico, ansioso, agitado? Então, o limiar aí do que é doença, do que é transtorno, mora muito na frequência, né? Qual a intensidade disso na minha vida? Então, por exemplo, se eu observo que tem algo que está mais frequente num determinado período de tempo, eu tenho que ficar atento. E aí, do mesmo jeito que eu procuro um dentista quando dá um incômodo aqui no meu dente, né? Porque às vezes a gente procura, não deveria aguardar o incômodo, né? Deveria fazer algo mais Espera preventivo. sentir a dor, não cuida, não trata direito. Não é verdade? O É. que acontece com a saúde das emoções, com a saúde mental? A gente espera, muitas vezes, a dor concretizar, né? Porque a dor ela é interna, ela é um abafamento, ela é subjetiva, cada um vivencia de um jeito. Mas a gente às vezes aguarda demais e às vezes nem procura o profissional para poder te ajudar naquele momento. Que é um momento de conflito, que de repente você não tem os recursos para enfrentar aquela dor, né? Então você precisa, para aquilo não se tornar algo que possa vir a ser um transtorno. Agora, eu gosto muito também de usar uma comparação, Maristela, porque nós vivemos uma sociedade muito adoecida pelos transtornos de ansiedade, né? Então, Ansiedade, depressão, estresse, né, Beth? basicamente, no Brasil, a gente está ranqueado aí, no mundo, né, como um dos países considerados com maiores níveis de ansiedade. Eu não sei se vocês sabiam desse indicador, né? E depressão a gente também não está perdendo muito, não. E a gente às vezes fica falando e achando que isso está muito distante, isso é de alguns nichos da população, não, nós estamos falando do nordestino, do paulistano, do mineiro, do Brasil, tá? E o que acontece? A gente vive como se aquilo fosse algo natural.
A gente naturaliza, muitas vezes, algo que é transtorno. E que você poderia, com a ajuda profissional, viver melhor, ter um bem-estar melhor, ter relações melhores, ter um trabalho mais reconfortante, que te coloque mais bem-estar do que te desestruture, né? Porque os trabalhos também adoecem as pessoas, né? É Às tipo vezes as assim, você está escolhas. falando que a pessoa sente alguma coisa, está sentindo que não está bem, mas pelo fato dela estar indo trabalhar, dela às vezes estar indo estudar, ela prefere ficar inerte. Ela sabe que não está bem, mas ela também não resolve fazer nada, só porque ainda socialmente um pouco está trabalhando, um pouco está tentando conversar, mas ela sabe que não está bem. O corpo dá sinais, é nesse sentido? Sim, o corpo sinaliza. Quando você não consegue verbalizar, você consegue falar aquilo, o seu corpo grita, o seu corpo pede socorro. Isso a gente chama de sintoma. Então a gente às vezes desloca algo que é de natureza emocional para o corpo, né? Isso é muito comum, porque é uma forma concreta de pedir ajuda, né? E infelizmente a gente ainda tem muito preconceito. Tem. Principalmente homens. Principalmente os homens. Eles têm muito preconceito em relação aos aspectos de natureza emocional. Eles têm uma sociedade muito impregnada assim. Não, tem que dar conta de tudo, o homem tem que ser o provedor. Por mais que tenhamos um processo de evolução em relação à figura do feminino, a gente ainda tem uma sociedade muito machista. Então, eles estão extremamente adoecidos, né? Extremamente adoecidos. O transtorno, Maristela, já é algo impregnado, tá? Já é algo mais difícil, vamos dizer assim, da gente poder cuidar, mas é possível. Você pode lidar com aquilo de uma forma que você tenha uma qualidade de vida melhor, tá? Você precisa se autoconhecer e um profissional pode te ajudar nisso, né? Oi, Agora, Lídia. A Lídia entrou agora. Boa noite, meu povo. Boa noite, Lídia Jordão. Obrigada. Desculpa, a Beth. gente agradece. Não, imagina, imagina. Mas assim, live a gente tem disso também, né? É dinâmico, né? A gente vai conversando, o pessoal também vai tendo oportunidade de chegar, Falar. de falar, A porque gente vai eu, dando uma olhada aqui para as perguntas. sim. Então, assim, ficou claro, Maristela, Ficou clara a diferença. é a frequência que vai delimitar se é de fato um transtorno, um acometimento, né? Realmente, ou se é um estado temporário, passageiro, né? Que faz parte. Você falou aí de uma questão que eu acho muito importante. Olha só para você ver os dois sentidos da frase. Nossa, esse menino tem tudo. Por que ele está deprimido? Nossa, esse menino tem tudo. Por que ele está com câncer? Então, assim, as pessoas julgam muito a depressão, a ansiedade, os transtornos mentais, como se fosse uma frescura, ou como se fosse assim, algo que é da cabeça da pessoa. Então, é Sim. justamente pelo preconceito que você falou. Aí, nossa dica de como esses sofrimentos geralmente são muito silenciosos, né? O que a gente poderia fazer como pessoa, assim, cada um, para conseguir uma boa saúde mental e manter? Bem, a primeira coisa que eu posso ajudar é desmistificar. Porque nenhum acometimento, nada que acontece na nossa vida mental, ela tem relação com as questões financeiras. Há estudos, né, estatísticos ainda que dizem que há acometimento maior de suicídio em determinadas classes sociais. Eu questiono, porque eu vejo que há muita divergência em relação ao acometimento, ao autoextermínio, né, que a gente chama. Porque realmente assim os dados são muito confusos, nem sempre
a gente classifica como suicídio uma situação que foi de autoextermínio. Então, existe muita confusão em relação a isso. E existe muita confusão também em relação a esse aspecto de que depressão é coisa de quem tem dinheiro e tem tempo para poder, e por isso tem tempo para ir lá e fazer psicoterapia, ir lá e comprar remédio, e vai lavar roupa, que isso passa, vai lavar uma casa, que isso passa. Nossa, esse menino tá precisando de umas palmadas. Gente, pode ser que às vezes a gente se distraia cuidando da casa, a gente se distraia, se isso for um estado passageiro. Se isso for realmente um processo depressivo, um transtorno de ansiedade, não vai passar. Não vai passar. Eu posso ser rico, eu posso ser pobre. Eu estou falando de riqueza no sentido monetário, porque para mim riqueza tem uma relação assim muito diferente dessa relação assim. Estou falando riqueza no sentido capitalista, monetário mesmo, né? Que as pessoas às vezes são ricas só de dinheiro, né? Às vezes, infelizmente. Prosperidade Né? e sucesso não tem nada a ver com dinheiro, né? Isso aí é um motivo até para uma outra live que a gente pode falar também. É verdade, é verdade. E assim, Maristela, um dos aspectos que eu vejo, que eu observei assim bastante, é que a gente, de um modo geral, nós não estamos acostumados a parar, né? A sociedade de um modo geral. E aí, nós tivemos que parar recentemente. Surgiu um vírus letal, né? Que, infelizmente, fez com que todos nós puxássemos aquele famoso piloto automático que regia nossas vidas, né? E a gente tinha aquela sensação de controle, né, muito grande de tudo. E, de repente, a gente perdeu o controle, porque era uma falsa sensação, como nós falamos aqui até na live anterior. Só que, por outro lado, Maristela, a gente vem de um processo de muito esgotamento. Nós estamos muito acelerados há muito tempo. Realmente. Há muito a gente tempo. faz tudo no automático, a gente às vezes toma uma decisão, ou come, ou compra, ou fala sem pensar. Né? Realmente. Exatamente. Acontece. Né? O tempo todo. E essa sociedade, né, de consumo coloca a gente no... Eu falo até que o ritmo, né, circadiano nosso, né, os ciclos, né, a gente não está respeitando. Então, a gente está dormindo na hora de acordar, está acordando na hora de dormir e está desconcertando a nossa saúde comum. E, obviamente, a saúde emocional, ela também tem impactos nessa aceleração que a gente vem vivendo. Então, quando a gente para, ou por desejo, ou por um vírus letal, aí todos aqueles aspectos, todas aquelas poeirinhas que a gente foi deixando debaixo do tapete, tudo aquilo vem à tona. E agora eu tenho um tempo que eu não tinha para pensar em mim, no filho, na casa. E aí eu me perco nisso tudo, né? Estou fazendo uma sugestão. Livro Viver é Melhor Opção. Autor André Trigueiro. Trigueiro. Obrigada, Júlia. Obrigada. Thaisa, Hugo, obrigada. Nossa professora de yoga entrou muita aí, gente. poderosa. Eu vi, querida. E tem tanta gente querida que entrou, meus primos que eu estou vendo aqui, meus amigos, meus alunos, estou muito feliz de ver, né? Mas, como a gente estava dizendo, eu vejo que a gente precisa ficar atento a esses aspectos, né? Que é o que você falou. Como é que a gente observa? A gente vai usar uma régua. A nossa, não é a do outro, não. Porque a do outro não serve pra gente. A do outro é fácil, tá cheio de receita de conselho. A gente tem que olhar para nós, né? Congelamos, eu tô te ouvindo direitinho. Então tá ótimo.
Pode continuar, não tem problema não. Agora mesmo descongela. Voltou. Isso. Mas isso. Então a frequência sou eu preciso entrar em contato comigo para eu saber medir como é que eu estou, né? E se eu, isso sendo adulto, né? Agora, sendo um adolescente, sendo uma criança, são os pais os responsáveis por observar como é que está a frequência de um comportamento que sempre existiu ou não, ou começou a existir a partir de um contexto, por exemplo, a própria pandemia, né? Então, isso a gente precisa estar atento, porque os sinais, Maristela, de um acometimento, né, de algo que prejudique a nossa condição emocional, a nossa saúde mental, eles são muito sutis. Eles são muito, sabe? A gente tem que estar muito atento. E como a gente estava muito ocupado com muitos outros estímulos há muito tempo e muito acelerados, como é que a gente ia perceber? Como é que a gente se percebe? Como é que a gente percebe o filho da gente? Como é que a Realmente, gente... Não é verdade? é verdade. Então, eu acho que é isso. Então, assim, pedir para vocês, assim, a gente só resumir, como que a gente pode melhorar essa qualidade, né, da saúde mental e manter. Então, o primeiro momento é um autocuidado, um auto-olhar e prestar atenção. Aproveitar esse momento que desaceleramos para prestar atenção naquilo que funciona, naquilo que não funciona, de nos permitir ter um momento de melhor qualidade de vida e bem-estar, de parar de fazer as coisas no automático, de pensar antes de comer, de comprar, de falar, a gente dá aquela respirada e pensa realmente, parar de fazer as coisas no automático. E isso, muitos psicoterapeutas, né, psicólogos, chamam isso de viver um modo de atenção plena. A gente A aprender a dar Thaís, valor ao presente, né? a nossa professora de yoga vai adorar ouvir isso agora, Que né? lindo. E a gente viver o momento presente, se permitir, se conectar conosco. Não é difícil. É só tirar um tempinho, às vezes uma meia hora por dia. Tem gente que fala que não tem tempo, mas também não se coloca numa rotina, não se coloca não se permite não procurar ajuda. Então, assim, às vezes é ler um livro, escutar uma música, se desconectar. Quais são as dicas que você daria aí para as pessoas que estão aqui agora, no sentido para a gente manter a nossa saúde mental? Maristela, do mesmo modo que existe a régua de cada um sabe exatamente aquilo que te faz bem. Ou não parou para isso, para tentar-se para isso. Então, existe sim algumas condições mais universais, vamos dizer assim, né? Que colaboram aí com a nossa saúde mental. Uma delas, que eu acho que é fundamental, é a gente estar atento, como você mesmo colocou, ao momento presente. Ao momento presente, porque por maior que seja a nossa desesperança, né, nós temos que entender que é esse o único lugar que a gente mora, aqui e agora. Esse é o único lugar, né? O futuro, eu sempre brinco, ele está lá no futuro. Então, nós vamos chegar lá construindo cada degrauzinho do hoje, né? É fácil praticar? Não estou dizendo que é fácil. Mas viver o aqui e agora, viver o presente, é uma condição muito boa. Um outro aspecto, Maristela, que eu acho que a gente precisa ter muito cuidado, é relativo ao uso adequado dos recursos que a gente tem, né? E quando eu falo recursos, aí eu quero colocar a tecnologia, tá? Ela é um recurso formidável, é algo muito importante, mas que tem contribuído grandemente, fortemente, para questões que roubam o nosso bem-estar. Roubam, eu não posso falar nem que rouba, porque a escolha é nossa, né? A gente que liga e desliga, né? A gente deixa esses vilões entrarem. Ansiedade, depressão, né? A gente deixa esses vilões entrarem.
É, eu acredito, Maristela, que as pessoas elas vão se formando, existem na construção das suas personalidades, vamos dizer assim, né? É, algumas particularidades, né? Alguns aspectos. E algumas pessoas acabam sendo mais propensas por fatores genéticos, por fatores externos de ambiente, a terem ou não a questão da fragilidade mental, tá? Então, às vezes a gente não tem esse domínio, como você falou, de que a gente permite. Às vezes a nossa condição é uma condição que não favorece e a gente já Uhum. é mais vulnerável, entende? Sim, sim. E, é, Mas aí e nós aí, podemos nos fortalecer, né? sim, sim, isso sempre, né? Buscar os recursos. Não é que a gente não vá sofrer, não é que a gente não vai se entristecer, não é que a gente não. Não, a gente vai, como eu disse, a tristeza faz parte do viver, mas a gente vai ter recursos dentro da gente para enfrentar aquilo de uma maneira melhor, menos difícil, Por né? exemplo, Se, o medo pode paralisar uma pessoa, ela não fazer nada. E às vezes você pode também aprender a usar o medo para te levar para frente, para te impulsionar. Tem uma frase que todo mundo conhece, que fala assim: e se der medo, vai assim mesmo. Né? Não estou falando para a pessoa se arriscar, expor a própria vida, mas às vezes a gente mentaliza, racionaliza tanto com medo do que pode ser, o que se amanhã vai ter dinheiro, se não vai, se amanhã vai ter emprego, se não vai. Aí ela hoje não faz nada para mudar aquilo. Tem coisas que nós podemos mudar. Agora, se a gente não pode mudar, nós temos que mudar as atitudes em relação a essas coisas. Então, nós podemos mudar as atitudes nesse sentido. Então, e claro que tem pessoas que já têm essa predisposição, até mais dificuldades mesmo, de cuidar dessas emoções. Mas, de todo jeito, existem amigos, família, profissionais, e a pessoa tem que pedir ajuda. E, então, assim, nesse sentido, eu concordo com você. E eu queria que você falasse do preconceito. Então, por que que ainda as pessoas têm essa dificuldade de pedir ajuda? nós vivemos uma sociedade muito performática, né? Vamos dizer assim, de alta performance. Então, a gente supervaloriza muitas vezes aquilo que é produção, aquilo que é produtivo, quem trabalha muito, né? Eu falo que uma das coisas que mais desconstrói quando as pessoas às vezes me perguntam, né? Porque eu fui workaholic por muito tempo na minha vida. Eu sempre gosto de contar isso, né? Como Eu a gente, também. como a gente canaliza, né? Às vezes as nossas ansiedades, ou seja, eu fui viciada em trabalho durante muito tempo. E as pessoas têm essa referência que eu sempre trabalhei muito. Então, quando elas Ah, chegam para mim, a Ivânia, só um oi. minutinho, a Ivânia lá do CSD diz que cultivar a espiritualidade também é um bom caminho. Ah, Obrigada, com Ivânia. certeza. Linda. Obrigada, Ivânia. Não só a espiritualidade, como também o autoconhecimento, né? Eu acho que isso é fantástico mesmo. São estratégias, né, de sobrevivência e de vivência, né, Ivânia? Querida, beijo para você. É, e assim, as pessoas chegam para mim e falam, e aí, como você tá? Tudo bem? Trabalhando muito, né? Eu falo, na medida. Aí todo mundo sabe, todo mundo, porque existe uma supervalorização, né? E quando eu comecei a minha carreira, eu entrei nessa loucura e foi difícil sair dela, né? Porque é um padrão social construído, né? Então você quer fazer parte, você quer pertencer. Então eu acho que é importante a gente entender por que que você está agindo daquela maneira, e aí para isso a gente precisa se autoconhecer, e por que que você precisa agir daquela maneira. Depois que você entende isso, fica mais fácil você sair da situação que não te traz ganhos, né? Então é importante a gente ficar atento, Maristela, a esses gatilhos que a gente encontra pelo caminho, né? É, E as a pessoas, questão do, e as pessoas, a questão do pode falar. preconceito é no sentido
de que as pessoas podem achar que em procurar ajuda é uma pessoa fraca, uma pessoa que não está Exatamente. preparada, né? Exatamente, porque a questão, desculpa, eu até não concluí, é exatamente isso que é onde eu gostaria, te agradeço, chegar, porque como existe uma supervalorização, né, de quem trabalha muito, é forte e tal, e coisa e tal, aí quem se mostra frágil, né, tá fora, é carta fora do baralho, e todo mundo tem esse desejo de pertencimento. Então, é muito difícil para as pessoas pedirem ajuda. E como é que ajuda uma pessoa que não pede ajuda? É Porque, complicado. Como é que você porque, vai porque, perceber? porque é invasivo também, né? Muitas vezes você falar com um amigo ou com um colega de trabalho, ou com uma família, às vezes as pessoas não gostam, as pessoas não recebem isso bem. Pode ser direto, você pode ser indireto, mas as pessoas não gostam, não entendem isso. Entendi, Beth. Completamente, é isso mesmo. Então vamos acabar com esse preconceito. Igual existe preconceito enraizado na gente, estruturalmente, existe esse preconceito também de achar que saúde mental é coisa de louco. E isso a gente já diferenciou saúde mental de transtorno mental. Todos têm direito à saúde mental. Saúde mental é o novo ouro do momento, é a nova riqueza. Se você tem saúde mental, agradeça e vamos em frente, porque tem muita gente que está em situações complicadas. Lília Lemos, grande amiga, falando que acredito que é possível achar um meio termo entre trabalho e lazer, porque justamente no trabalho também pode acontecer estresses específicos. Tem até uma síndrome chamada síndrome de esgotamento profissional ou síndrome de burnout. Aí eu queria que você falasse dessa síndrome, Betânia. Como que é essa síndrome? Quais são o que pode causar? Ah, interessante. A Lilian trouxe aí uma reflexão legal. O Freud falava que uma medida interessante, assim, resumindo, né, é que você conseguir amar e trabalhar, né, é um parâmetro bom para a gente saber como é que a gente está em termos de saúde, né? Então, a gente pode amar, avaliar os nossos afetos e avaliar a nossa produção, que está associada ao trabalho, né? Para ter medidas aí, usar isso como referências de como anda a nossa saúde mental. Então, vai ao encontro do que ela trouxe aqui para a gente, que é possível, né? É o equilíbrio. É o E equilíbrio. É o grande desafio da vida, dar e receber. exatamente. Ô, Maristela, existem estudos em relação à síndrome de burnout que coloca que alguns profissionais, especialmente, são mais suscetíveis a situações mais estressoras, né? A condição de trabalho é uma condição que, por si só, a natureza do trabalho, ela é mais estressora, né? Vou dar um exemplo. Uma pessoa que trabalha, um médico intensivista, um bombeiro, Enfermeiro. um enfermeiro, eles todos, um piloto, eles lidam com situações que colocam mais, não é que são profissões mais importantes, nada disso, não tem nada a ver, é a natureza do trabalho. Ela propicia mais oportunidades para descargas, vamos dizer assim, né, até hormonais, de níveis, de situações que vão te colocar no nível de avaliação mais rápida, de resposta mais rápida, né, de trabalhar a sua pressão. Então, Sim. existe isso, existem pessoas que têm uma formação de personalidade que conseguem obter prazer em atividades assim. Então, são as mesmas pessoas que às vezes buscam, inclusive, esportes um pouco mais radicais, para ter uma adrenalina diferente. É uma forma de se viver, né? Que é uma forma de existir. Então, essas pessoas buscam essas profissões.
Mas existem aquelas pessoas que caem literalmente de paraquedas em algumas profissões, não fazem uma escolha e não têm, muitas vezes, a condição e o recurso interno para poder, vamos dizer assim, lidar com aquela situação estressora, né? Então elas adoecem, elas ficam fadigadas. Então o burnout, a síndrome de burnout é uma fadiga extrema em função das atividades de trabalho. Existem Entendi. alguns profissionais que estão mais susceptíveis a isso, né? Mas ultimamente, especialmente, eu posso citar para vocês, para você, Maristela, algumas profissões. E eu acho que o pessoal vai entender exatamente. Enfermeiros, técnicos de enfermagem, profissionais de saúde de um modo em geral, que trabalham na linha de frente, especialmente professores também, sejam, né? Eles fazem parte também dessa classe, né? Que vive situações que demandam mais respostas mais rápidas, né? A Lilian está falando aqui, o equilíbrio, né? Buscar o bem-estar. Isso, importante, né? Conseguir encontrar o seu bem-estar pessoal. Exatamente. Isso é o bem-estar pessoal. Então, tem pessoas que se for fazer o que o outro faz, não vai relaxar, vai se estressar. Então, eu preciso me conhecer. Eu sempre preciso saber aquilo que me dá um bem-estar. O que que me traz bem-estar? Porque o que traz para mim não traz necessariamente para o outro, né? E se o outro é uma escolha que eu fiz, por exemplo, né? O outro pode ser um parceiro, uma parceira, né? Ai, ai, ai. Aí afinar essas diferenças é o grande desafio também, né? É um grande segredo da vida. E, Beth, nós estamos aí, então, nesse mês de Setembro Amarelo, né? Que é o mês de Uhum. combate, e todo mês a gente está vendo aí publicações de combate e prevenção ao suicídio. Eu queria que você me Certo. falasse o que você acha dessa iniciativa. A princípio, eu entendo que tem que ser falado sim, que tem que ser, é delicado, mas que a pessoa, para se autoexterminar, como você disse, ela tem uma coragem imensa, imensa. E o que que falta, às vezes, que a pessoa não quer tirar a vida, ela quer tirar a dor, ela quer tirar o problema. Então, e às vezes o problema fica aqui, o problema fica com a família, fica com os entes queridos, fica sem resolver. Uhum. E eu queria que você desse a sua opinião a respeito, né, dessas iniciativas do Setembro Amarelo, algumas Uhum. orientações nesse sentido, do que faz uma pessoa, do que leva uma pessoa a procurar o autoextermínio como Uma uma saída. solução. Isso. Uhum. Maristela, hoje especialmente, né, é o dia, né, de combate, Exatamente. especialmente, e eu concordo com você no sentido de que a gente precisa falar. Não há nada mais natural nessa vida do que morrer, não é verdade? É a única certeza que a Morrer gente tem, né? Que a é a gente vai única morrer. certeza, mas a gente não fala sobre a morte, nunca. A gente não Inclusive, tem um a diálogo. mídia vende uma saúde eterna, vende uma beleza eterna, como se a gente tivesse que ficar para sempre jovens e sem problemas. É, e a gente não consegue dialogar sobre isso, e eu vejo, Maristela, que isso é um paradigma que a gente tem, especialmente o brasileiro, tá? A gente não consegue falar. Então, para nós falar sobre a morte já é sobre a morte através de um suicídio, de um autoextermínio, poxa, é muito mais difícil ainda, né? As Uhum. famílias, tanto que as estatísticas, Maristela, são avassaladoras no mundo inteiro, mas assim, elas vêm, na verdade, como eu falei lá no comecinho, elas são todas subnotificadas, na minha opinião. É muito mais, sabe? É muito maior, infelizmente. É muito maior. Porque justamente existe uma questão onde as pessoas não querem, porque é dolorido, né? Perder alguém já é muito dolorido, mas perder alguém pela, pelo suicídio, pelo autoextermínio,
dá às famílias, muitas vezes, a sensação de que eu não fui suficientemente bom, de Essa que a culpa impotência. pode ser de impotência, de que eu fui... Enfim, as famílias sofrem em função disso. Eu volto a falar, não tem... Não, mesmo nós profissionais, Maristela, mesmo nós profissionais, não existe... Assim, tem alguns comportamentos que a gente pode observar. Fala, poxa, tá arriscado. Ele mudou esse comportamento, olha só. Seja ele... Porque o adulto tem um tipo de comportamento, o adolescente tem um, né? Tem alguns padrões, assim, mas que sinalizam um risco, né? Mas não existe a regra. Não existe por quê? Muitas vezes, depois que acontece, a gente tem aquela falsa sensação, oi Lê, beijo, aquela falsa, a Regininha tá ali também, aquela falsa sensação de que fala assim, ele deixou sinais, eu lembro quando a pessoa fez isso, eu lembro quando a pessoa fica buscando nas atitudes justificar e entender o acontecido. E muitas vezes a motivação ela vem de um adoecimento muito profundo, de uma dor muito profunda e que não é refletida na tristeza, ela não é refletida, expressa na fala com os amigos, né? A pessoa trabalha, a pessoa relaciona, mas como ela não consegue expressar, existe a surpresa em relação a isso. Então a gente precisa entender que estar aberto para ouvir sem julgamentos, isso é muito difícil, né? Talvez seja a Escuta forma ativa, melhor, né? a escuta ativa, atenta, seja a forma mais eficiente da gente ajudar o próximo, o outro, especialmente Olhar nessa nos olhos do situação. outro, né? Também. Ver o outro. As pessoas estão do lado uma da outra, mas ninguém vê ninguém. Não olham É, mais no olhar, né? Não tem mais esse olho no olho. exatamente. Na verdade, Maristela, eu acho que é até um pouquinho mais complexo, porque agora, durante a pandemia, a gente percebeu o quanto é difícil olhar para a gente, né? É É, mesmo. Então, para a gente olhar para o outro, a gente tem que estar tão mais acolhido com a gente mesmo, né? Para dar conta, porque senão a gente olha julgando o outro, porque é mais simples enquadrar. É mais fácil, é muito. menos difícil, dá mais trabalho ser empático. Sim. Deu uma travadinha, mas voltou. E agradeço aí sua opinião. Acredito que tem que ser isso mesmo, mas então vamos olhar para dentro, vamos olhar para nós mesmos, vamos conversar com o outro sem julgamento. Eu pratico isso muito aqui no meu escritório. Já escutei casos absurdos Voltou, aqui. né? E eu faço isso, Betânia. Eu Ótimo. olho no fundo do olho da pessoa e tento achar, viver melhor, viver em paz, né? Existem várias situações que podem ser feitas, existem algumas situações que são chamadas atividades corpo e mente. E eu queria destacar e queria que você falasse sobre um trabalho que você está aplicando aí numa escola. Eu queria que vocês falassem de onde surgiu essa ideia, como que está sendo. Então, Maristela, eu acho que essa vivência, né, eu acho que agora está todo mundo me ouvindo direitinho, né, porque deu uma travadinha, eu Deu, senti mas aqui. está ótimo. A gente teve a oportunidade de fazer esse projeto, né, usando o recurso da yoga para poder trazer os meninos realmente, né, para o aqui e agora, porque justamente eles têm a coisa da projeção para o futuro como um modo de viver,
né? Que é muito natural, porque existe um ritual de passagem, né? Agora, da vida antes do vestibular e do Enem e depois, né? Então, não é meramente uma prova, né? Eu sempre falo assim, não é só uma prova, é uma mudança de fase, né? De etapa. Então, a gente trabalhou, né? Até a Thaisa esteve com a gente, esteve conosco, né? Enquanto foi possível também, né? Em função do, da regra do jogo de não termos mais a instituição, né? De portas abertas. Mas é incrível como eles conseguem absorver, né, essa filosofia, né? Num primeiro momento, o quanto eles têm dificuldade, né, de parar, de desacelerar, de parar de mexer a perna, de parar de sacudir, né? Porque a gente traz essa movimentação, né? A criança e o adolescente, ele é muito motor, né? A motricidade está muito ativa. Então, na hora que eles conseguem, né, aquele relaxamento do corpo inicialmente e paralelamente da mente, nossa, o que eles trazem de retorno para a gente é muito bacana, né? De satisfação, de falar assim, nossa, Betânia, eu estava travado, eu estava tenso. E isso vai refletir justamente nas escolhas deles. Não só na prova, na performance da prova, né? Que eu sempre brinco com eles. Ok, eu quero que vocês arrasem nas provas também e tudo, isso é ótimo. Mas eu quero que vocês arrasem na vida, né? Que vocês estejam bem com vocês, que vocês estejam bem com as escolhas que vocês fazem. Isso é o mais importante, né? Mesmo que sejam fora de um padrão esperado de vocês, né? Então, que estejam conscientes, não levem as expectativas dos outros, né? Considerem as expectativas dos outros, respeitem as expectativas dos outros. Muitas vezes os outros são os próprios pais que fazem todo o investimento, né? Sim. Mas levem a sério muitas expectativas que vocês têm para si mesmo. E a yoga é um caminho para isso, né? De autoconhecimento, né? Então, de contato, de voltar para si. Exatamente. É muito bonito o trabalho também. É essa questão que a gente está falando. Fazendo uma síntese. Primeiro, olhar para dentro, se permitir entender, não se julgar, não se comparar às vezes também com pessoas aí que tem, vamos supor, artistas famosos aí que postam só alegria, só felicidade, só roupas bonitas, o corpo perfeito. No dia a dia, isso não é Sim, 100%. Cada um tem os seus momentos de dificuldade, tem os seus sim, momentos ali de tristeza, e isso não vai para a mídia. Então, nós temos que ter esse poder primeiro de filtrar também isso, né? Se autoconhecer, de se permitir fazer práticas, corpo e mente, que possam te causar um pouco, te trazer um pouco mais de bem-estar, de relaxamento, ter um lazer, como nossa amiga falou, dormir melhor. Ainda mais o crianças e sono. adolescentes não estão dormindo bem, né? O sono. Como o sono é um aliado, né? Um sono. Como E ele é se um, como alimentar, ele é um fazer aliado. exercício, sim. Né? Se alimentar, fazer exercícios. As pessoas acham que não precisam, que não tem tempo e não precisam fazer. Mas eu queria que você falasse disso, dessa situação do sono, da alimentação, do exercício. Né? Então, a gente tem que buscar essa força dentro da gente, mas existem fatores externos que também podem nos ajudar a conseguir melhorar essa situação emocional que não está bem, que não está adequada no momento. Então, assim, o que a gente pode Sim. estar buscando externamente por nós mesmos, mesmo para melhorar essa questão? Uhum. Partindo do princípio de que eu não estou no momento adoecido, né? Porque quando eu estou adoecida as coisas ficam muito mais difíceis, Sim, né? Então eu tenho que, se eu me sinto adoecido, eu preciso buscar ajuda profissional. Isso é algo, tá? Se você sente que não está legal, que não está dormindo bem, não está se alimentando, o amar e o trabalhar, né? Que eu falo, que é de Freud, né? Estão comprometidos, procure um profissional.
procure um psicólogo, porque ele é o profissional que vai conseguir te orientar, te aconselhar, e te encaminhar para psicoterapia. Às vezes pode ser necessário até uma intervenção medicamentosa, enfim. Procure um profissional. Se você tem uma dor de dente, você não procura o dentista? Sim. Você está em conflito interno, procure um psicólogo ou uma psicóloga. Essa é a regra, né? Vamos dizer. Agora, se eu estou percebendo que só algumas alterações estão acontecendo, eu não me sinto em um conflito, o que é muito difícil, né? Porque é da natureza humana estar em conflito, ainda mais num contexto de pandemia, né? Eu posso observar algumas coisas práticas, né? Por exemplo, Maristela, cada vez mais é o simples. É o simples. Cuidar da alimentação, sabe? E respeitar, vamos dizer assim, os ciclos mesmo, sabe? Os ritmos biológicos da gente. Nós somos um ser que gira em torno de 24 horas, então a gente tem que ter uma rotina que respeite o nosso corpo em relação a isso. Então, respeitar, cuidar dessa casinha, não é deixar de comer o que eu gosto, mas é comer o que eu gosto de forma equilibrada. Porque se eu gosto só de fritura também, só de coisa eu estou fazendo, estou trazendo para minha casa algo que não faz bem. E isso já é um sinal, viu, Maristela? As pessoas, quando não estão muito legais, elas têm uma tendência a se alimentar de uma forma assim, mais lixão, sabe? Comer coisa mais pesada, mais hard, coisas menos saudáveis, porque elas se autoagridem, tá? Então, isso já é um sinal, tá? Opa, se eu tô comendo aquele monte de baboseira, já é um sinal que as coisas não estão legais, né? Um outro aspecto, então, procurar comer o que você gosta, o que é saudável, não é o que é caro, o que é sofisticado, não, é o que é o dia a dia, né? Coisas simples, que me dão pequenos prazeres, né? Se permitir pequenos prazeres também, né? Alimentares, que o alimento pode ser um prazer também, né? Sim. A questão do sono, Maristela, eu acho sensacional, assim, o sono é o nosso indicador maior de bem-estar, na minha opinião. Se o sono não tá legal, corriqueiramente, o que é o sono não estar legal corriqueiramente? Ou estou dormindo demais, ou estou dormindo de menos, tá? Então eu preciso estar atento, alguma coisa está acontecendo. Ou eu estou muito estimulado, posso estar desenvolvendo um quadro ansioso e não consigo relaxar, então eu durmo pouco, né? Quadros ansiosos têm uma relação direta com sono e com alimentação, tá? Então eu preciso usar isso a meu favor. Peraí que não tá legal. Então eu preciso buscar recursos para respeitar aí, né, o ritmo circadiano de novo, né? A Bruna estava contando aí que o alerta dela é a insônia. Poxa, e a frequência, né, Bruna? Porque assim, se eu tenho um problema pontual, específico, e eu tenho uma noite de insônia durante a semana e não tenho mais, talvez eu consegui resolver aquele problema. Momentaneamente, aquilo estava me gerando um nível de estresse, mas eu tive insônia, mas não tenho mais. Então, eu consegui resolver, eu tenho recursos internos para resolver. Agora, se eu tenho frequentemente insônia, a frequência, a régua da frequência de novo, tá vendo? É porque eu não estou tendo recursos internos para resolver aquilo que é conflito para mim. Para o outro pode até não ser conflito, mas para mim é sentido como conflito, né? Então a gente precisa estar atento. Alimentação e sono são réguas fantásticas para a gente avaliar como é que a nossa saúde mental está. A Se ela gente está pode em dia ou começar se por ela não aí, está. né? A mudança de atitude pode começar por aí também. Do que você ingere, Sim. como que você faz
a higiene do sono, né? Hoje até a doutora Marina de Deus publicou sobre a higiene do sono, se você se prepara para dormir ou Sim. não, se você come muito ou bebe muito antes de dormir, se você fica vendo cenas violentas, se você se prepara para esse estado de dormir ou não. Para a gente dar uma desconectada, dar uma desacelerada, né? Então, assim, Sim. Beth, ficaríamos falando a noite inteira, porque é muito bom. E uma das coisas que eu quero receitar, que quem dera se eu fosse médica, psicóloga, mas que eu falo assim, que é melhor numa vida da gente também, no momento assim, ainda mais de pandemia, é reforçar nossos laços de amizade. Os amigos são muito É verdade. importantes. E você, Beth, é muito importante na minha vida, viu? Eu te amo Oh, querida, muito muito, te obrigada. desejo muita Muito obrigada. felicidade. Gostei muito demais dessa live, de participar, de bater esse papo gostoso com você. Agradeço todas as pessoas que estiveram conosco. A live vai ficar salva. E eu queria, Beth, que você aproveitasse agora esses 2 minutinhos que nós temos para fazer o encerramento, né? E eu te desejo muita felicidade. Conte sempre comigo aqui no que precisar, tá bom? É. Eu sou imensamente assim agradecida, tá? Pelo carinho. Caiu, caiu. Caiu sua voz. Gente, sintam-se todos abraçados nesse momento especial. Beth falou que carinho não se agradece, se retribui. Então, eu agradeço e retribuo todo o carinho de vocês nesse momento. Tá bom? Muito obrigada a todos. Pri Soares, Matheus, muito obrigada. Não está ouvindo a Betânia, mas olha a carinha dela. A gente olha para a carinha dela, a gente já sabe o que ela vai estar falando. Muito obrigada, Ivânia. Obrigada a todos vocês pela participação. Vocês são muito especiais na nossa vida, viu? Que nós tenhamos muita saúde mental para fazer com que todos ao nosso lado sintam essa paz, essa felicidade. Um grande beijo, abraço a todos. Betânia, obrigada. Obrigada, Beth. Tchau. Gravei, gravei. Obrigada. Até mais, gente. Até a próxima. Em breve teremos mais. Um abraço, Lu.